Noutra ocasião, Marcos capítulo 3, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Paz, irmãos, bem-vindos. Olha, gente, é um ponto fantástico nesse texto e nessa primeira introdução do capítulo 3 de Mateus, tem um verso-chave. E o verso-chave está aqui no 4. Para entender todos esses 6 versos, o 4 é a chave. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Qual que é o background da situação do Shabat? O Shabat tem uma série de leis que foram desenvolvidas pelos os sábios do passado, pelo início do movimento rabínico. E no sábado, na verdade, o que aconteceu foi aquilo que Jesus falou anteriormente, que estudamos na última aula, né? O sábado se tornou cada vez mais senhor. E o homem servindo o sábado, não o sábado servindo o homem. Agora, o contexto era o seguinte: no sábado, se alguém ficar doente, vou dar um exemplo bem fácil para todo mundo entender logo. Se no sábado alguém ficar doente e tiver que quebrar todas as regras para salvar aquela vida, a lei se torna única. E qual é a lei? A lei é: quebre todas as regras para salvar a vida. Dá para entender? Então é como se tudo que não pudesse, diante de salvar uma vida em perigo, a lei é: quebre tudo para salvar a vida. Esse é o contexto. Agora, como vocês devem ter percebido, é se a vida estiver em risco. Nós não estamos falando aqui de um caso de uma doença. Então a lei não permitia, a interpretação que eles fizeram não permitia o bem, a manifestação da bondade para alguém que fosse, por exemplo, um doente crônico. Por quê? Porque ele não ia morrer naquele momento. Vou dar um outro exemplo para você entender bem que faz tudo parte da mesma dimensão. Você está para morrer de fome. Está num lugar aí. Sua vida estava estranha. De repente você foi para um lugar, não tinha comida de acordo com a lei de Moisés. Tá? E chegou ao ponto que você começou a passar fome, ia morrer. E de repente quem você vê na tua frente, no meio do mato, ou no lugar que te recebe? Um pernil. Um pernil para a gente não seria problema nenhum. Mas para ele, você sabe que ele não poderia. Como que a lei funciona? Quebre tudo de novo para salvar a vida. Então o pernil naquela hora ia se tornar comida permitida. Então é assim que funciona a mentalidade para você entender esse contexto. Jesus está na sinagoga, um homem tem a mão atrofiada, em outras palavras, ele não ia morrer no Shabat com a mão atrofiada, mas ele está ali, com aquele problema. E aí existe essa observação: o que será que Jesus vai fazer? Será que Jesus vai curá-lo? O que essa indicação nos mostra? Algum deles procuravam um motivo para acusar Jesus, para ver se ele, e observavam atentamente para ver se iria curá-lo. O que esse verso nos mostra? Tava só esperando o deslize. E qual que era o deslize? Curar o cara no sábado, que não era risco de morte. Qual que é a conclusão? Jesus quebrou a lei. Não. Anterior a tudo isso. Presta atenção. Gente, é uma coisa chocante que esse texto está dizendo. Os camaradas estão olhando. Quem são eles? Os fariseus.
Vamos ver se ele vai deslizar, vamos ver se ele vai quebrar a lei, vamos ver se ele vai fazer o que não pode, porque o cara só tá com a mão atrofiada, ele não tá pra morrer. Vamos ver se ele irá... Se ele irá o quê? Curá-lo. Quebrar a lei. Curá-lo! Quebrar a lei, curá-lo! Qual que é o negócio chocante que tá acontecendo nesse texto? A lei tá acima da pessoa? Não. Não sei. É muito legal. Desconfiança ali dos caras, ficar esperando esperando o deslize de Jesus. Né? Qual que é o deslize? Curá-lo. Presta atenção. O texto está dizendo, eles acreditam piamente que ele pode curar. É verdade. Você só espera algo que pode acontecer. Você espera algo que vai acontecer? Se soubesse que Jesus é um charlatão, não ia ter cura nenhuma. Meu, esquece, esse cara fala, mas não vai ter nada. Não é o que acontece aqui. Então, já tem um negócio fantástico nesse texto. Os fariseus creem. Ele já tinha uma história, né? Já tinha uma história, mas qual que é o grande problema, mesmo tendo a história? É que eles sabem que esse Jesus tem poder sobrenatural. E o poder sobrenatural não toca o coração deles. O que toca o coração deles é a observância cega do agrupamento de doutrinas que eles inventaram. Ao ponto de a cura, desatrofiar uma mão? Não, isso aí é secundário. Primário é manter a nossa tradição. É um negócio dramático o nível dessa cegueira. É quando a lei acaba com o metafísico, além do físico, quando a lei acaba com o poder, quando a lei acaba com a manifestação do sobrenatural, quando a lei destrói tudo. Então ele até acredita, ele fica olhando que ele vai. Meu Deus do céu, não seria o contrário. Dê glória a Deus, porque um milagre maravilhoso está prestes a acontecer. Mas ninguém quer saber desse milagre maravilhoso. Quer saber, vão pegar ele no pulo. O que mostra isso pra gente? Que o movimento farisaico tinha uma mente que você podia fazer igual Elias. Vem fogo do céu, vem qualquer coisa que não toca. Eles estão totalmente ali. A visão deles é, ou você cumpre aquilo que a gente inventou, a exegese, a interpretação que nós inventamos, ou a cura, a ressurreição mais tarde, nada vai tocar. O que a gente aprende com isso? Que tem momentos, e esse aqui demonstra um perigo sério, que a nossa mente pode ficar tão travada em dogmas, tão travada com tradições, e eu vou expandir agora para o bem humano, tão travada com pré-conceitos que nós inventamos, de a gente perder a beleza do atuar de Deus. Porque o que está acontecendo aqui nesse texto é isso. Marcos está dizendo o seguinte, olha, a beleza da atuação de Deus encarnado aqui ninguém está vendo. Pelo contrário, virou uma cilada. Pelo contrário, virou uma cilada. E eu acho que isso é um acontecimento cotidiano. Se a gente não tomar cuidado, a gente tem às vezes alguns sets, acho que a palavra é essa, né? Sets de doutrina, né? Que a gente inventa. Não. Se não for do jeitinho que eu vejo, nenhuma outra beleza eu vou conseguir ver, porque eu não enxergo essas belezas. E Marcos está apontando para esse ponto. E apontando esse grupo farisaico. O outro ponto, então, aqui, esse é o primeiro, violento do texto. Segundo, o que é permitido fazer no sábado? Verso 4. O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Agora, se você vê aqui que o texto diz, eles permaneceram em silêncio. Porque eles entenderam aonde Jesus estava chegando. Porque se você não tomar cuidado, você pode retrucar esse verso dizendo assim, mas o homem não estava para morrer. O homem estava só com a mão atrofiada. Da onde vem a morte? Então. Da onde vem a morte, então? Da onde vem o salvar ou matar? Da onde vem o salvar ou matar? Se o homem não está para morrer, por que Jesus está falando? Gente, não é melhor salvar? Salvar o quê? Ele não vai morrer, a mão dele é só a mão. Tô falando daí da salvação da alma do cara. Será que ele não está falando da morte dele? E aí? Que ia ser numa
numa sexta? Não. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal, vírgula, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Outras palavras, eles entenderam o recado. E qual foi o recado? Seu bando de fariseu, não é melhor eu desatrofiar a mão desse camarada? Esse ato não é melhor do que o desejo de vocês de me matarem? Aqui no sábado, no Shabat, nós estamos aqui. Essa discussão está acontecendo porque eu estou pensando, porque eu vou fazer o bem. Só que no coração de vocês, o que vocês estão querendo é me matar. Por isso que ninguém continua a conversa. Por isso todo mundo fica em silêncio. Porque se por um acaso esses fariseus falam assim, não, o homem não vai morrer, Jesus, quem disse que o homem vai morrer? O senhor pode esperar até domingo, né? O primeiro dia da semana. Mas por que eles ficam em silêncio? Sabe quando você fala uma coisa, a pessoa entende, você entende, ninguém que está do lado entende nada, mas fica tudo assim. Aí você fala, legal, da onde você está tirando isso? No verso 6. Então os fariseus saíram, começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como? Por que conspirar agora com o herodiano? Quem que eram os herodianos? Os herodianos eram um grupo de partidários a Herodes. Devia ser cabo eleitoral, ganhava uma grana de Roma. Tipo assim, vocês apoiaram o Herodes lá, tem cesta básica, tem Bolsa Família, tem tudo que vocês quiserem pra vocês ficarem bonzinho com ele. Esse grupo se chamava os herodianos. Era como falar os malufistas de outras épocas. Agora, o grupo aqui fala assim, ixi, nós vamos precisar de mais força, hein? Vai precisar de reforço. Então vamos nos juntar com os herodianos, porque é isso que nós queremos. Então o capítulo 3 começa com fariseus querendo acusar Jesus. Termina o texto com o coração revelado. Acusar para quê? Para ele parar de fazer o que ele faz? Não. Acusação para a morte. Nós estamos só no capítulo 3 de Marcos. E o sentimento já de vontade de matar Jesus já está ali. Já está ali. Agora você vê então como que é chocante, né? Como só esse verso poderia dar uma outra interpretação, caso aqui o contexto fosse realmente de salvar ou não a vida do doente, mas o que estava envolvido era o sentimento do coração. Se você pega esse assunto de sentimentos do coração e de palavrinhas de Deus e tenta encontrar uma mesma cena no Antigo Testamento, quem que a gente pode lembrar? O desejo às vezes vai para caminho errado, hein? Toma cuidado aí com esse coração, com esse pensamento aí, porque isso aí é problemático. O Abel, né? Opa! Caim e Abel, exatamente. Todo mundo fica, mas por que Deus não aceitou? Deus dá uma palavrinha só entre ele e Caim. O seu desejo tá lá, cabe a você dominar. Você o negócio já tá aí, ó. Ou você sossega esse leão interior, Deus não fala nada. Ô Caim, tá querendo matar, né? Não, Caim, o seu desejo que mora em você, cabe a você dominar. E fica esse diálogo e a resposta é o silêncio. Igualzinho com os fariseus. Tá bom? Verso 7. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar. E uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro, de Sidom, foram atrás dele. Por que Marcos está dando esse bando de cidade, esse bando de detalhe, que para quem é romano, para a igreja de Roma, qual que é a vantagem de dar esse bando de informação geográfica? É como eu falar para você, assim, olha lá na igreja que está se reunindo lá em Brasília, o pessoal do distrito tal. Tipo assim, fala só que está indo gente. Tá tudo bem, muita gente está indo para lá.
Mas por que que ele está dando todos esses detalhes? Judéia, Jerusalém, Idumeia, regiões do outro lado do Jordão, arredores de Tiro, Sidom, foram atrás dele. Porque antes disso, vocês lembram que nos capítulos anteriores, aconteceu essa conclusão de um dos trechos, que foi quando a Bíblia nos diz que Jesus não podia mais entrar em algumas cidades, mas as pessoas iam atrás dele. Marcos está mantendo o que a gente chama de consistência. Olha, foi isso que aconteceu naquele episódio. Então, como consequência daquele episódio, é isso que está acontecendo. Isso está no verso 45 do capítulo 1. Ele, porém, saiu, começou a tornar público o fato, espalhando a notícia, foi a cura do leproso. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha ele gente de outras partes. Capítulo 1, verso 45. Marcos está só dizendo, olha, eis aqui as cidades, eis aqui as regiões, eis aqui o fato que eu escrevi anteriormente. Verso 9, alguém lê, por favor, rapidinho. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Semana que vem, na próxima aula, eu vou trazer a foto, porque deu algum pane aqui no meu programa e eu não estou conseguindo, que eu trouxe a foto de um barco de 2000 anos para vocês terem uma ideia qual que era mais ou menos o visual desse barco. Mas o ponto aqui é uma prática que eu acho que, com certeza, a gente não tem pelo menos outro relato de alguém que fez esse tipo de logística. Olha, tá vindo tanta gente aqui falar comigo que eu vou pro mar, o barco se afasta um pouquinho e o povo vem até a praia, fica com o pé na água. É muito interessante você imaginar isso. Essa mobilidade, também, né? Inteligência, né? Me põe aqui, empurra o barco para que mais gente me vê. A gente tem que lembrar também que não temos microfone, não temos megafone. Vento, né? Vento, vai projetar a voz e com certeza a gente vai ficar com água na cintura. Outros vão ficar com o pezinho na água ali no mar. Uma cena linda. E Jesus ali ensinando, Jesus ali fazendo o que ele fazia. Mas aí vem de novo o componente que em Marcos é muito, muito forte, que é gente doente, né, vindo até Jesus para conseguir tocar nele. Olha que interessante aqui, o tocar nele. Eu volto a dizer, lembra que Jesus falou para o leproso, não fale para ninguém, e ele fez o contrário. E como foi que o leproso chegou até Jesus? Se ajoelhou e tocou nele. Eu acho que nessas alturas a informação já tinha vazado. Corre lá, meu, toca, pede misericórdia que se ele quiser ele faz. Foi assim que eu falei, lembra disso? Senhor, se o senhor não quer me curar, quero que você fique limpo. Verso 11, uma outra manifestação da questão do maligno, né? Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam, Tu és o Filho de Deus. De novo reconhecimento. Os espíritos malignos, você vem de outro terreno, de outra existência. Tu és o Filho de Deus. E mais ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Olha que chocante. Então, de novo o segredo messiânico de Marcos. Jesus fala com gente. Não conte. E a gente vê que a pessoa conta. Jesus fala com os espíritos malignos. Não conte. Pergunta, o que será que os espíritos malignos faziam? Contavam ou não contavam? Não contava. É uma pergunta interessante, né? Ou contava? Na ordem severa, não dissessem quem ele era. Mas como que era o encontro entre o mal e o bem? Jesus, o que você está fazendo? Jesus soberano, Jesus altíssimo, Jesus... Não dá, velho. É como não dá para calar, não dá para controlar a boca. Eu estou diante do Filho de Deus, ele pode inclusive acabar comigo. Você lembra que Jesus, ele se faz e ele se entrega totalmente vulnerável?
Mas ele ainda era Senhor. Era por vontade. O mesmo Jesus que disse para Lázaro, sai daí, meu. Era Jesus que tinha todo o poder. Mas ele se fez vulnerável. Ele, de dentro para fora. Mas de fora para dentro, o reconhecimento no mundo espiritual era: é o Filho de Deus, meu Deus do céu. Deixa eu ficar aqui na terra. Veio aqui me atormentar por quê? Então o reconhecimento do espiritual você não cala, porque ele se prostra. Eu acho que essa é a base para quando a gente vê, inclusive, a nossa grande crença de uma das cenas mais gloriosas que vai haver nessa terra, que é: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É uma das grandes, acho que é uma das cenas mais magníficas que vão acontecer na história da humanidade. Você imagina um Senhor e todo joelho, de quem quer ou de quem não quer. O interessante é isso. Não imaginar essa cena só assim, glorificando. O povo de Deus, tipo, nós vencemos. Não é. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Com as consequências que vai vir. Com as consequências. Para uns ele é Senhor e rodei. Outros ele é o Senhor e venci. Mas então, aqui nos mostra sobre essa camada da espiritualidade que a gente tem pouco acesso. A minha sempre sugestão é essa, não precisa ter acesso nenhum. Nosso acesso é estar do lado do poderoso Altíssimo. O resto, que se exploda. Não quero nem saber. O que a gente sabe, segundo a palavra, é que o outro lado, o lado do mal, se curva diante dele. Pra gente basta. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.